Atrás de um cantinho escondidinho sempre, só adorando ao Senhor, veio na minha mente, de férias da prefeitura do estado, trazer uma palavrinha de leve. No dia de semana, né? Deus faz as coisas que a gente não entende muito. O pastor chegou e chamou. Aleluia! Volta mesmo. Pegando aqui, olhando para o meu lado direito. São grandes mestres da palavra de Deus. Mestres, doutores, que dominam a palavra de Deus muito mais do que eu. Muito mais capacitados que eu. Mas o Senhor, Ele capacita aquele que Ele chamou. Eu vou pregar aqui aquilo que o Senhor me mandou falar. Eu não tenho muito para falar isso, porque há 3 anos atrás, mais ou menos, a primeira vez que eu preguei nessa igreja, e a palavra foi no mesmo lugar. Então, quando eu peguei hoje para dar uma estudada, eu falei, pode ser isso aqui, não é esse nome. E virava a Bíblia e caía no mesmo lugar. E lia tudo e nada batia. Eu parava no mesmo lugar. E ali eu temendo, vou falar tudo de novo, as pessoas vão lembrar do que eu falei. Mas a palavra de Deus ela se renova cada dia. E graças a Deus, nada daquilo que eu falei há 3 anos atrás, eu vou repetir. Deus me levou por um caminho diferente. Eu tenho mania de ler e escrever tudo que eu estou lendo. E Deus, Ele sempre fala primeiro comigo. Se falar comigo, é porque é para ser passado para a igreja. Né? Acho que a primeira pregação ela tem que partir para a gente. Né? Eu aprendi e eu creio que os irmãos irão aprender também. Vamos ver a palavra do Senhor Jesus, se encontra em Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: e foi Jesus com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas de tocar as vestes, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu atento. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Essa é uma palavra que me chama muita atenção. A postura dessa mulher diante de toda a sua situação, ela sempre atraiu muita curiosidade de mim. Porque a primeira vez que eu preguei, a curiosidade maior que eu tive foi por onde o Senhor conduziu aquela pregação, foi como essa mulher encontrou Jesus no meio daquela multidão. E várias coisas me chamam a atenção nessa mulher. Eu comecei a pensar em 12 anos de sofrimento. 12 anos de sofrimento. Uma hemorragia de 12 anos. Aquela doença estava somada ao isolamento, ao desprezo,
a um repúdio por parte da sociedade e até mesmo pela falta de dinheiro. O que restava para aquela mulher? Todo aquele problema que ela estava passando. A sociedade a desprezava. Quem estava com ela eram os médicos, mas só ficaram com ela até ela poder pagá-los. Não restava mais nada a essa mulher do que o seu desejo, a sua própria morte. Mas aí que o Senhor Jesus chega, Ele muda completamente o quadro de vida daquela mulher. É aí que o Senhor Jesus aparece do nada e muda a história daquela mulher. É desse que nós vamos falar nessa noite. Aleluia. Naquele que muda a história da minha e da sua vida. Naquele que tem poder para confundir os sábios, para derramar a cura quando todo mundo já está condenando aquela pessoa. A história diz que Jesus estava a caminho da casa de Jairo, pois ali a sua filha estava muito doente e ela precisava de uma cura. A história diz que ela estava prestes a morrer. E aquela mulher, ela atravessa a história da filha de Jairo. Ela aparece do nada na palavra de Deus. Tudo parece que a história é contada da filha de Jairo, mas de repente essa mulher aparece, rouba a cena, rouba a nossa atenção ao ler aquilo ali, mostrando as formas que nós temos que nos portar diante de uma situação adversa, nos mostrando como nós devemos nos portar diante da situação que parece ser impossível aos nossos olhos, nos mostrando quando nós não conseguimos mais, pelas forças de nossas mãos, o que nós devemos fazer. E aí ela aparece, sofrendo com 12 anos, gastou todo o seu dinheiro, e de repente ela ouve falar, ela apenas ouve falar de alguém que tinha poder para fazer milagres. E nessa oportunidade que ela teve, ela abraçou e foi abençoada por Deus. Quantas oportunidades você já perdeu? Quantas oportunidades eu já perdi? O que é que nos faz parar? O que é que nos impede de caminhar? Aleluia! Às vezes nós olhamos para a nossa situação, a gente vê que a gente está passando uma luta muito grande. Mas é só olhar para o lado, você vai ver pessoas vivendo situações muito piores do que você. E nem por isso as pessoas estão se fazendo de coitadas, chorando no canto, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas elas estão prosseguindo, elas estão lutando. Quero chamar a tua atenção nessa noite, para você dar um passo à frente, progredir diante da presença do Senhor. Não apenas ficar prostrado, não apenas ficar lamentando, mas vamos caminhar na presença do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. E grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. E quando eu comecei a ler essa palavra, me chamou a atenção algumas atitudes que essa mulher tomou. Ela apenas ouviu falar de Jesus, ela se encontrava ali num momento de desespero, onde tudo que ela tinha, ela gastou e nada deu certo. Ela viveu um momento ali que ela não tinha mais esperança nenhuma. E eu fiquei pensando assim, conjecturando o texto, viajando na palavra. Imaginei aquela mulher triste, pensando, e agora, o que será de mim? O que eu irei fazer agora? Cadê meus amigos? Não estão mais comigo. Eu sou considerada imunda perante a sociedade. Esse fluxo não cessa nunca. Aqueles médicos que cuidavam de mim agora não posso mais pagar. O que eu farei agora? O que será de mim? E eu viajando na palavra, imagino pessoas andando pela rua, e ela vendo aquele alvoroço, as pessoas caminhando,
E talvez ela perguntou a alguém, conjectura no texto, meus amigos. Não está escrito assim. O que está acontecendo? Para onde vocês estão indo? Ah, você não sabe? Não. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia! Jesus. Quem é esse Jesus? Glória a Deus. Jesus é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Aleluia. Ele salva, Ele cura, Ele liberta e Ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ele faz o quê? Ele cura. E essa oportunidade que ela tem na vida dela, meus amigos. Amém. Glória a Deus. Ela cura. Aleluia. Para qual é a direção que ele está indo? É para lá. Então é para lá que eu vou. Aleluia. E ela começa a andar. Só que eu imagino também a decepção dessa mulher. Em determinado momento ela acha que tudo acabou para ela. No outro momento surge a esperança. Existe alguém que pode me curar. E ela parte em direção. Só quando ela chega lá, talvez ela imaginando que iria chegar lá, iria abraçar Jesus, iria conversar com Jesus, iria explicar o que estava acontecendo a Jesus para ele curar ela. Só quando ela chega, ela não consegue ver os mestres. Ela não consegue ver o mestre porque uma multidão está cercando o mestre. E agora? O que fazer quando tudo dá errado? O que fazer quando aquilo que eu penso que ia dar certo, que ia acontecer, não acontece da forma como eu pensava? Quem sou eu? Quem é você? Quando as coisas que nós imaginamos não dão certo. Essa mulher ela poderia olhar dali e já desistir. Ela poderia olhar aquela multidão, olhar aquela dificuldade e começar a recuar. E começar a voltar e entrar naquele mesmo desespero que outrora ela vivia. O que vai ser de mim? Eu não vou conseguir, eu vou morrer assim. Mas não. Era a única chance que ela tinha. Amém. Glória. Ela olhou para aquela situação, pensou consigo mesmo. Talvez eu possa até trocar uma ideia com Jesus. Mas se eu apenas tocar na ordem de suas vestes, eu serei curado. Aleluia. Isso me fascina, meus amigos. Isso me fascina, sabe por quê? Porque infelizmente eu não sou assim. Quantas vezes nós paramos? Eu acho que eu não sou o único. O mínimo de problema, o mínimo de dificuldade faz a gente desistir todas as vezes, para a gente parar, para a gente desanimar. Mas essa mulher não. Ela me ensinou com 5 atitudes. Não é nada sobrenatural. Quem lê vai conseguir enxergar isso daqui. Eu coloquei aqui, fiz uma análise de 5 atitudes que essa mulher tomou para ficar curada. Em nome de Jesus. Só peço desculpas, irmãos, que eu estou muita alergia. A primeira atitude que ela tomou, que me chamou a atenção, foi de reconhecer que só Jesus poderia curar. Primeira atitude que ela teve. Aleluia. Ela lutou até onde ela pôde. Ela pagou até onde ela pôde. Ela confiou no homem até onde ela pôde. Mas chegou um momento que ela falou: não dá mais. Só esse Jesus, que eu nem conheço, mas que eu ouvi falar que ele cura, então só ele pode me curar. Se não for ele, não vai ser ele. E quando a gente olha isso para a nossa vida atual, nossa vida cotidiana, parece ser muito fácil reconhecer que só o Senhor pode fazer por nós. Mas infelizmente não é tão fácil assim, irmãos. Quantas vezes nós passamos por alguma situação e a gente acha que a gente vai conseguir. Como a gente acha que a gente, não, eu sou muito inteligente, não, peraí, vou dar um jeito. Não, eu tenho dinheiro, eu posso ir lá, eu posso comprar, eu posso fazer, eu posso pagar. E a gente começa a deixar Jesus de lado. A gente começa a se sentir autossuficiente àquele problema. Não vou incomodar Jesus a isso, não. Isso aqui eu não, isso aqui eu posso fazer. Não, eu sei fazer. Se preocupa não.
disso. O Senhor gosta de servos dependentes dele. O Senhor quer que você se apresente diante dele reconhecendo que só ele pode te ajudar. Aleluia. Independente de quanto você ganha, independente do seu grau de estudo, independente do grau da sua força física, tem coisas, meu amado, que é só o Senhor Jesus pode fazer por mim e por você. Nem sempre nós podemos, mas com o Senhor, aí sim, nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor Jesus que nos fortalece. Aleluia. É o Senhor Jesus que te fortalece nessa noite. É o Senhor Jesus que te trouxe aqui. Talvez você não enfrentou uma multidão igual a dessa mulher, mas você enfrentou dificuldades para estar aqui nessa noite, para reconhecer que só o Senhor é Deus. Aleluia. E essa mulher, se foi esse primeiro passo dela, reconhecer que só o Senhor poderia curar. Infelizmente, não é tão fácil assim. Reconhecer que a gente não é capaz, reconhecer que a gente não sabe, reconhecer que a gente não pode. Muitas vezes nós nos tornamos soberbos na presença do Senhor, achando que nós podemos tudo, que nós somos bons. Aí vem situações para nos mostrar quem é Deus realmente e quem somos nós. Ela reconheceu que o Senhor Jesus tinha o poder para curá-la. E com isso eu aprendo que eu tenho que me quebrantar mais diante da presença do Senhor. Eu tenho que colocar diante da presença do Senhor com mais reverência, reconhecendo quem é Deus na minha vida. Porque só o Senhor pode fazer por mim e por você. A segunda coisa que me chamou a atenção nessa mulher foi a busca em direção ao Senhor Jesus. A história diz, a Bíblia diz que ela não conhecia Jesus. Ela só conhecia a fama de Jesus, ou seja, ela só conhecia Jesus de ouvir falar. Mesmo assim, ela foi atrás, ela buscou. E quando eu li que ela só conhecia Jesus de ouvir falar, isso me preocupou muito. Porque atualmente, meus amados, nas igrejas, quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas só conhecem o Senhor Jesus também de ouvir falar? Aleluia. Quantos estão dentro da igreja, vivendo a experiência dos outros, meu amado? Quantos estão dentro da igreja sem ter comunhão, sem ter intimidade com Cristo? Isso nos preocupa muito. Buscar tem que ser algo essencial nas nossas vidas. Como é que eu vou querer o milagre do Senhor Jesus? Como é que eu vou querer algo de Deus se eu não busco a tua face, se eu não busco a tua presença? Se eu estou envolvido em apenas uma mera religiosidade, estar presente na casa de Deus, eu venho por vir, eu não me prostro mais, eu não oro mais. Como é que o Senhor vai curar? Como é que o Senhor vai agir? Como é que o Senhor vai libertar? Se nós não estamos mais buscando a face do Senhor, ou não estamos buscando mais da forma que deveríamos buscar. Aleluia! Eu garanto que todo mundo aqui ora. Eu garanto que todo mundo aqui lê a Bíblia, jejua. Mas eu, você, sabemos que nós podemos fazer muito mais. Muito mais. Pequeno sacrifício que nós fazemos diante da presença do Senhor, ele nunca vai se comparar a tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Ele nunca vai se comparar àquele sacrifício feito lá na cruz, pela minha e pela sua vida, meus amados. Então a busca dessa mulher me chamou a atenção. Ela me chamou a atenção porque ela não olhou para nenhum lugar. Ela não olhou para a dificuldade. Ela buscou.
ela foi até o Senhor Jesus e ela encontrou. Nós somos muito inconstantes na presença do Senhor Jesus. E isso impede o agir de Deus na nossa vida de uma forma mais ampla. Isso impede o agir de Deus de uma forma maior em nossa vida. Se fôssemos mais constantes na presença do Senhor, nós veríamos as maravilhas que o Senhor iria fazer. Se não tendo a constância, se sendo falhos do jeito que nós somos, nos arrastando na presença do Senhor, o Senhor já faz maravilhas em nossas vidas. Imagine se nós fôssemos mais constantes na presença do Senhor. Imagine se nós fôssemos mais verdadeiros na presença do Senhor. O que o Senhor iria fazer por nós? O que o Senhor iria fazer pela minha vida? O que o Senhor iria fazer pela sua vida? O que o Senhor iria fazer pela igreja? Nós precisamos buscar o Senhor, porque nós precisamos conhecer o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Então, a busca dessa mulher ao encontro de Jesus também me chamou a atenção. Outra coisa que vai me chamar a atenção foi a forma que essa mulher enfrentou a multidão. Enfrentar a multidão. Ela não encontrou Jesus sozinho naquele lugar, ela encontrou o Senhor Jesus cercado por uma grande multidão. E essa multidão poderia fazer de tudo, para impedir que essa mulher alcançasse a sua vitória. Mas não. A história diz que ela conseguiu chegar até Cristo e conseguiu ser curada. Eu fico pensando, qual é a nossa postura diante das multidões que se levantam em nossas vidas? Qual é a nossa postura diante daquilo que quer impedir que a gente venha na casa do Senhor? Nossa postura diante daquele problema que quer impedir que nós venhamos a estar com Deus. Muitas dessas multidões que estão na nossa vida, meus amados, infelizmente, somos nós que criamos. Porque muitos problemas que nós passamos são nós mesmos que fazemos esses problemas. E às vezes falta um pouco de reconhecimento da nossa parte, de reconhecer, não, o problema realmente sou eu, o problema é comigo. É muito difícil, pastor, reconhecer. Quando nós passamos por um problema espiritual, não conseguimos mais orar, não conseguimos mais vir à igreja. Quando a gente vem, não sente a presença do Senhor, a gente poderia olhar um pouquinho para a gente e pensar: onde é que eu estou errando? O que eu tenho que fazer para voltar a sentir a presença do Senhor em minha vida? Para ter aquele prazer de orar, de buscar em Sua palavra. Mas isso é muito difícil. É mais fácil a gente encontrar culpa em outras pessoas. A culpa nunca é nossa. A culpa é da igreja. A culpa é do pastor. A culpa é da consagração. A culpa é do ministério de louvor. Nós precisamos ser um pouco mais maduros e começar a reconhecer os nossos erros. Se eu não sinto a presença de Deus, a culpa é minha. Se eu não consigo mais orar, a culpa é minha. O pastor não tem nada a ver com isso. O Urso não tem nada a ver com isso. Sou eu. Qual é a sua postura diante da dificuldade? Ela poderia muito bem voltar. Ela poderia muito bem desistir e ficar ali chorando: eu sou a grande coitada. Mas não. Ela prosseguiu. Meu amado está falando o seguinte: se você não consegue orar, busque força a Deus e ore. Se você não consegue entrar aqui e sentir mais a presença de Deus, busque por essa presença. Porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o Senhor está aqui. Garanto que você já foi tocado pelo Senhor Jesus durante esse culto, durante os louvores, durante as ministrações. Quando o problema ele surge, meu amado, é para que eu e você venhamos a aprender, a crescer e, acima de tudo, a vencer. Sozinho,
Jamais. Com a ajuda de Deus, com a ajuda do nosso Senhor Jesus. Sempre terá alguma coisa que irá te impedir. Sempre vai ter alguma coisa que vai impedir você de chegar até Deus, você de chegar até Jesus. Sempre vai ter. Nas mínimas coisas do dia a dia, nas mínimas coisas, você começa a perceber problemas, dificuldades, coisas que querem te tirar da graça, te tirar da comunhão, coisas que querem te entristecer para você chegar aqui cabisbaixo, coisas para tirar a sua atenção, para que você chegue aqui e não se concentre. E isso começa a dificultar o fluir do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Devemos estar diante da casa de Deus, diante da presença de Deus por inteiro. Devemos estar de coração aberto, coração voltado para adorar o nome do Senhor Jesus. Devemos estar cada vez mais prontos para adorar o Senhor Jesus. Porque os problemas eles vão se levantar a todo momento. Mas a questão não é o problema. A questão é a minha atitude e a sua atitude diante do problema. Amém. Qual é a minha postura? Qual é a sua postura? O que nós podemos fazer diante de uma situação adversa? A quarta coisa que eu aprendo com essa mulher é a fé. Ela poderia ter desistido de tudo, poderia ter voltado, mas ela progrediu. Mesmo sabendo que seria quase impossível ela chegar até Jesus, mas ela acreditou ali, que se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Meus amados, isso é muita fé. Isso não é pouca fé, não, isso é muita fé. Detalhe, ela não conhecia Jesus. E nós? Conhecemos o Senhor Jesus? Temos experiências com o Senhor Jesus? Temos a palavra de Deus que mostra todos os seus milagres, toda a sua história. E mesmo assim a nossa fé fraqueja em muitos momentos. E mesmo assim, nós quando vimos a multidão, nós voltamos para trás. O que faz essa mulher tão especial? O que nós podemos aprender com essa mulher? Eu aprendo que ela ouviu falar de alguém e depositou toda a sua confiança nessa pessoa. E essa pessoa, nada mais nada menos, era Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aleluia. Em quem nós estamos depositando a nossa confiança? Em quem nós estamos depositando a nossa confiança? Nós devemos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que nós somos humanos e a fé é algo muito sensível. Você pode aumentar a sua fé rapidamente quando você começa a ver o agir de Deus, mas quando você não começa a perceber mais o agir de Deus, quando você não começa mais a ouvir a voz do Senhor Jesus, quando você acha que você está sozinho, essa fé some. Isso acontece com todo mundo. Mas o que nós vamos fazer? Eu aprendo com o presbítero Leonardo pregando aqui em favor de John Wesley, eu aprendo muito com ele. Quando John Wesley contou a história que a professora foi até a casa de John Wesley, mostrando ali os alunos, ele mostrou o quarto de John Wesley, tinha 2 buracos, onde John Wesley se ajoelhava toda noite para orar. E esse mesmo John Wesley, a qual Billy Graham pediu para que toda aquela unção que foi derramada sobre John Wesley seria derramada também sobre a vida dele. Esse mesmo John Wesley, em momentos de fraqueza, naquele mesmo lugar que o presbítero pregou aqui na sexta-feira, dobrava seu joelho e pedia: Senhor Jesus, aumente a minha fé. Me dê fé, Senhor, para continuar em Tua presença.
Me dê fé para continuar esse trabalho que o Senhor colocou em minhas mãos. Me dê fé para eu não desistir de caminhar. Meus amados, isso não é vergonha nenhuma. Nós somos humanos. Se a nossa fé fosse tão grande assim, nunca iriam comparar a fé a um grão de mostarda. Essa comparação foi feita porque sabe que nós somos humanos. A fé é muito sensível. Muito sensível. Infelizmente, a nossa fé é alimentada por aquilo que a gente vê. Infelizmente. Eu estou vendo Deus agir. Então eu começo a acreditar. Quando não vejo, quando não consigo mais enxergar a ação de Deus, eu começo a fraquejar, começo a me sentir sozinho. Nós somos assim. Nós somos fracos. Aleluia. Então nós precisamos de fé, meus amigos. Uma fé inabalável. Uma fé constante na presença do Senhor. E mesmo se não tiver, peça ao Senhor Jesus. Peça ao Senhor Jesus que Ele irá te dar. Aleluia. Porque o Senhor, Ele se agrada daquele que reconhece as tuas fraquezas. Aleluia. Aquele que reconhece: eu sou humano, Senhor. Eu não sou o super-homem. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou menor na casa de meu Pai. Mas eu reconheço que só o Senhor é Deus na minha vida. Eu quero acreditar mais no Senhor. Eu quero confiar mais no Senhor. Eu quero depender mais de Ti. E foi o que essa mulher fez. Em quem mais acreditar? Em quem mais depositar a confiança? Só tinha Jesus naquele momento. E toda a sua esperança, toda a tua fé de ser curado, ela depositou em Jesus. E a Bíblia diz que ela foi sarada para a honra e glória do nome de Jesus. A última coisa que ela me ensina também é que para chegar até Jesus, eu tenho que me prostrar. Eu tenho que me prostrar diante da presença do Senhor Jesus. Aleluia! Para tocar na orla do manto, não tem como tocar em pé. Para tocar nas vestes do Senhor Jesus, ela não tinha como estar em pé. Ela teve que se humilhar. Ela teve que descer. Ela teve que se prostrar. Mas como é difícil se humilhar diante da presença do Senhor Jesus. Chegamos na casa do Senhor Jesus e mantemos a nossa postura. Estou falando na nossa postura física, sentado, em pé, ajoelhado. Estou falando na nossa postura espiritual. Quando a religiosidade ela entranha na nossa vida, passa a perder o sentido de estar na casa de Deus. Não fica assustado com o que eu estou falando, meus amigos. Mas você vinha aqui apenas para fazer número. Você vinha aqui apenas para falar: ontem à noite eu fui à igreja. Não vale de nada, não. Nós temos que estar diante da casa do Senhor com a postura de servo. Aleluia. Quando alguém se prostra diante de um outro alguém, é reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania. Quando você se coloca prostrado diante do Senhor Jesus, você reconhece que só o Senhor é Deus na sua vida. Aleluia! Só o Senhor é Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! Então não tem como nós chegarmos na presença do Senhor e achar que é a coisa mais normal do mundo, porque não é, meus amados. É algo sobrenatural. É algo que poucos podem sentir. É algo que poucos podem ter esse prazer de estar na presença do Senhor, de sentir o toque do Senhor Jesus. E nós temos que ter a nossa postura. E essa mulher, ela se prostrou, tocou nas orlas do vestido de Jesus. E a Bíblia diz que ali dele saiu o poder. Olha que coisa interessante. Hoje a gente está vendo. Quando ela reconheceu que só Jesus podia curar, quando ela começou a buscar a presença do Senhor Jesus, quando ela enfrentou a multidão, não desistiu,
ela foi curada e saiu o poder do Senhor. Meus amados, para o Senhor derramar o poder na minha e na tua vida, para o Senhor derramar o poder na casa dele, na igreja, nós temos que ter atitude. Nós temos que fazer por merecer. Não é só chegar aqui, Senhor, enche esse lugar. Não é só chegar aqui, Senhor, derrama o seu poder. O nosso culto não é só aqui, meus amados. Nosso culto não é só entre as quatro paredes. Nosso culto tem que começar lá na nossa casa. Nosso culto tem que começar no caminho pela igreja. Aleluia. Para o Senhor operar. Amém. Para o Senhor agir. Pela sua infinita misericórdia. Amém. Porque a cada momento que eu achar que tudo vai acontecer um passe de mágica, tirando a minha responsabilidade, as coisas não fluem. Quando eu me coloco, eu faço parte do corpo. Eu tenho a responsabilidade. A responsabilidade é minha. Não é do ministério, não é do grupo das irmãs, não é da diaconisa, não é do corredor de fogo. A responsabilidade é minha. E eu tenho que fazer por onde sentir a presença de Deus. Eu tenho que fazer por onde o Senhor agir na minha vida. É difícil buscar. O pastor Sérgio, ele estava falando algo aqui na escola dominical, que quando eu estava estudando isso aqui, Deus falava comigo também. Quando estamos passando por algum problema, a gente mesmo às vezes não se esforça, só pede oração, só pede ajuda. Ora por mim, me ajuda em oração. Ah, faz aquela campanha lá por mim. O que eu estou fazendo? Quem está passando por um problema sou eu. Quem está passando por dificuldade sou eu. Eu posso ter a ajuda dos irmãos orando? Com certeza, é bem-vindo. Mas eu tenho que ter a minha atitude. E a atitude foi tudo que essa mulher teve. Ela teve uma atitude de vitoriosa, uma atitude corajosa, uma atitude de quem tem fé. Eu aprendi muito com o que eu li. E eu peço ao Senhor a cada dia, me dê coragem para prosseguir. Me dê fé cada vez mais. Me ajude a ser dependente de Ti, Senhor. E me dê cada vez mais, Senhor Deus, humildade no meu coração, meu Pai. Para que eu possa, Senhor, reconhecer que só o Senhor é Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando nós começamos a nos reconhecer, a nos colocar no nosso lugar de servo, reconhecendo a majestade do nosso Deus, grandes coisas o Senhor fará sobre nossas vidas. Glória a Deus. O Senhor derramou o poder e ela foi curada. E esse poder pode ser derramado na minha e na sua vida também. Amém. Glória a Deus. Basta nós termos fé e a mesma postura corajosa que essa mulher teve. Se o Senhor abençoou uma mulher que não tinha intimidade com Ele, que nem o conhecia, imagina o que o Senhor pode fazer na minha e na sua vida, meu irmão. Imagina o que o Senhor pode fazer naquela causa que você acha que não é mais possível reverter. Aleluia. Eu garanto que cada um de nós temos coisas lindas para falar de Jesus. Eu garanto que o Senhor Jesus já fez coisas maravilhosas para a gente. Então esse não é o momento da gente fraquejar. Isso não é o momento da gente desistir. Isso não é o momento da gente baixar a cabeça. Não é o momento da gente começar a chorar e se fazer de coitado. É o momento da gente pedir força ao Senhor Jesus, buscar a face do Senhor Jesus e prosseguir. Prosseguir com fé, porque muito mais tem o Senhor a fazer em nossas vidas. Aleluia. Pedir aos amados irmãos se coloquem de pé nesse momento. Aleluia.